O que é o Brasil hoje? Este governo ele dá continuidade a algumas tendências pré-existentes e lamentáveis em relação à educação superior pública. É claro que ele agravou completamente um ataque à universidade e chegou ao limite do absurdo. Se o governo federal trata a pandemia da maneira como trata, você imagina a CBF. Eu estou chamando o Brasileirão de Covidão 20. O Brasil hoje é uma tragédia anunciada. Um país que mal acabava de superar minimamente o problema da fome, a fome volta assolando. Uma contagem regressiva para a catástrofe, na qual, no fundo, nós já estamos imersos. O Brasil não faz sentido nenhum mais do ponto de vista médico de saúde pública. É uma medicina, um faz de conta, de ponta a ponta. Então, os pseudo-especialistas, os pseudo-astros e os pseudo-políticos, todo mundo inventando e brincando com a saúde alheia. Amigas e amigos, conversamos, ouvimos sobre o Brasil quase uma dezena de pessoas e profissionais que são referências nas suas áreas de atuação. Como eles e elas percebem o Brasil em meio à tragédia sanitária e à crise social, econômica e política? Governos passam, mas e o Brasil? Quais já são e quais poderão ser as consequências disso tudo? E quem se arrisca a imaginar, a dar opiniões sobre o amanhã? Estou aqui com Larissa Bombardi, professora de Geografia da USP, que trabalha com a pesquisa, e lançou inclusive um atlas no Brasil e na Europa, sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Então eu te pergunto, Larissa, o que é para você, o que você tem visto, você tem estudado, trabalhado, você teve até em palestras na União Europeia, o que é o Brasil para você hoje? O Brasil hoje é uma tragédia anunciada. A gente já vinha falando disso, né, Bob, há muito tempo. Um governo em que no item agricultura não traz alimentação como pauta é o anúncio de uma tragédia. Um país que mal acabava de superar minimamente o problema da fome, a fome volta assolando. A gente tem agora, de uma vez por toda, o alimento transformado em algo que não é mais alimento, transformado em commodities, transformado em agroenergia, toda a produção agrícola brasileira voltada para isso, com uma carga de agrotóxicos gigante. O nível de aprovações de agrotóxicos nesse governo é algo jamais visto. A gente teve entre 2005 e 2015, uma média de 100 e poucos novos agrotóxicos aprovados anualmente, quer dizer, novos nomes comerciais de agrotóxicos, e no último ano, só no último ano, nós tivemos cerca de 600 agrotóxicos novos aprovados. Então, é uma tragédia anunciada que nos impacta do ponto de vista da saúde humana e da saúde ambiental. É algo que eu já venho falando há muito tempo. A gente tem da população intoxicada no Brasil, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A gente tem bebês que morrem intoxicados com agrotóxicos no Brasil, e esse quadro ele só agudizou. Eu acho assim que no período recente da história brasileira é a primeira vez em que a gente tem um Ministério da Saúde e um Ministério do Meio Ambiente que vão na contramão da saúde e do meio ambiente. Então esse quadro ele fica absolutamente nítido quando a gente olha para a questão dos agrotóxicos. Desse total de agrotóxicos novos aprovados, mais de 30% desses novos agrotóxicos são proibidos na União Europeia, alguns deles extremamente perigosos. Eu vou destacar 3. Um que se chama acefato, que é neurotóxico, atrazina, que está associado à malformação fetal e a diversos tipos de câncer, e o paraquat, que inclusive o Ministério da Saúde agora estava avaliando a possibilidade de estender o prazo de autorização. O paraquat é proibido na União Europeia desde 2007. Além de estar associado a câncer, ele está associado ao mal de Parkinson. Então, é um escândalo e é uma tragédia anunciada, é algo que a gente imaginava que fosse acontecer, mas a gente não tinha noção da gravidade e do quão agudo seria esse quadro, algo que a gente jamais viveu na nossa história. Então, a gente está vendo cotidianamente as pessoas se intoxicando por agrotóxicos no Brasil, crianças e mais do que crianças, bebês que se intoxicam, quer dizer, de 0 a 12 meses se intoxicando com agrotóxicos, e ao mesmo tempo uma devastação ambiental associada a esse processo. É claro que
esse quadro de uso de agrotóxicos, ele está relacionado com uma política, que mais do que uma política agrícola, uma política econômica, em que nada mais importa. Importa absolutamente esse avanço do cultivo das commodities, e a vida ficou em segundo plano, seja a vida humana, nossa, ou a vida ambiental. O agro é pop, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque as pessoas pensam que isso é lá onde estão plantando, tal. Qual é a realidade? Quer dizer, até onde chega o agrotóxico? As pessoas pensam que está distante. Ele chega muito próximo, inclusive, das áreas urbanas, seja pela sua utilização mesmo. Então, daí eu mencionaria as grandes cidades do interior do Brasil, que sofrem com agrotóxicos diretamente, a população urbana sofre, porque esse agrotóxico ele não desaparece no ar. Tem uma amiga que é jornalista, eu digo que como ela é jornalista, ela tem licença jornalística para dizer agrotóxico não é purpurina, não some. O agrotóxico não some, a gente vive num planeta, num sistema, e nesse sistema o agrotóxico ele não desaparece, então ele dispersa pelo ar, ele vem com a chuva, e mais do que isso, ele está presente no nosso alimento. Eu vou usar 2 exemplos muito claros. Um deles, a gente permite na nossa água potável no Brasil um resíduo de uma substância que se chama glifosato, que é considerada cancerígena pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. A gente permite um resíduo dessa substância na nossa água potável, na nossa água de beber, 5.000 vezes superior ao limite de resíduo que é permitido dessa substância na água potável da União Europeia. E a gente permite no nosso feijão, na base da nossa alimentação, um resíduo de malationa. Malationa é uma substância, um inseticida que também é utilizado nesses fumacês. Fumacê da dengue. 400 vezes, exatamente, de combate à dengue, chikungunya, e combate aos vetores das doenças tropicais. A gente chama de vetores esses pernilongos, esses insetos. Então, permitimos um resíduo dessa substância no feijão que é centenas de vezes maior do que o resíduo permitido dessa substância malationa na União Europeia. Então, já era um quadro grave, já era algo que a gente tinha que prestar atenção, mas agora, mais do que nunca, todas as bandeiras têm que ser levantadas, porque digamos assim, é um risco para a nossa saúde cotidiana. Esse número de novos agrotóxicos autorizados é algo que a gente nunca viu. Um Ministério da Saúde que resolve rediscutir algo que já havia sido decidido há 2 anos atrás, que era a proibição de um agrotóxico extremamente nocivo que se chama paraquat, cuja licença deveria vencer agora em setembro. O Ministério da Saúde resolveu rever isso. Então, é algo que que seria jamais para ser revisto. A importação, inclusive, desse agrotóxico nos últimos 2 anos mais do que dobrou. Então, a gente tem um quadro muito grave no que diz respeito ao uso de agrotóxicos no Brasil, e particularmente nesse momento atual. É uma tragédia, eu digo que é uma tragédia que já estava anunciada. Você diria que é uma tragédia silenciosa, porque não se ouve falar praticamente disso, né? De uma maneira do ponto de vista de meios de massa. E uma outra coisa, eu sei que você trabalha com médicos, pesquisadores de várias áreas, oncologistas, e há uma detecção de aumento de casos de doenças, quais, por exemplo? Sim, algo que... Vou dar 2 exemplos, porque, de novo, acho que quando a gente fala da infância e de jovens, falar de infância e de juventude é um divisor de águas, é saber o que a gente não quer para a nossa própria família. Então, eu vou dar 2 exemplos. De uma dissertação de mestrado feita na Chapada do Apodi, que é a região sudeste do estado do Ceará, com produção de frutas, tanto para exportação quanto para venda no centro-sul do Brasil. E nessa área, essa dissertação de mestrado feita pela Ada Pontes, ela mostra crianças com puberdade precoce em função da exposição a agrotóxicos. A primeira vez em que eu tive notícia da dissertação, pensei puberdade precoce, imaginei crianças menstruando mais cedo, meninas menstruando mais cedo, mas não é isso, é muito mais grave. São bebês de 2 anos com mamas e pelos pubianos. É algo inacreditável. Isso, por um lado, para citar um outro lado, a professora Silvia Brandalize, da Unicamp, que é uma oncologista infantil, ela mostra o aumento de câncer, o número de
aumento de câncer infanto-juvenil, de crianças e adolescentes, é exponencial esse aumento no Brasil, é muito assustador. E ela mostra de casos de crianças com 2 anos com câncer, inclusive casos de criança que tiveram câncer detectado no ultrassom da mãe, no ultrassom durante a gravidez. Então, o que ela nos traz é o seguinte: toda vez em que a gente tem esse câncer tão precoce, isso tem a ver com uma exposição ambiental, ela sempre chama atenção para a gravidade disso e o quanto isso está associado à exposição por agrotóxicos. Então, se eu puder exemplificar isso, para além da questão das intoxicações agudas, que são esses casos todos que a gente tem no Brasil, quais casos eu estou falando? Uma média de mais de 40 mil pessoas intoxicadas por agrotóxicos entre 2007 e 2017. Para cada caso desses, a gente tem 50 casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde, então é possível que nesse período nós tenhamos tido mais de 2 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos. Então, esse é o quadro agudo. Qual é o quadro crônico? Quer dizer, para além desses casos em que as pessoas passam mal e correm para o hospital, o que mais tem? Tem todos esses malefícios para a saúde humana, que vão desde câncer, passando por desregulação endócrina, que é isso que eu estou relatando da puberdade precoce, chegando à malformação fetal. Então, para quem conhece, por exemplo, a agricultura do estado de São Paulo, e a gente fizemos esse mapeamento de malformação fetal e uso de agrotóxicos, a gente vê uma correlação espacial, é algo que a gente precisa olhar de muito perto, porque a gente está vivendo tragédias na nossa vida cotidiana. Então, é algo que não está restrito ao campo, isso diz respeito às pessoas que vivem nas áreas urbanas também. Inclusive, porque nas cidades, os agrotóxicos que são utilizados nesse combate aos vetores das doenças tropicais, ou seja, aquilo que popularmente a gente chama de fumacê, e mesmo os venenos de uso doméstico, eles têm o mesmo princípio ativo do que os agrotóxicos de uso agrícola. A regulação, do ponto de vista jurídico, é diferente, mas as substâncias são as mesmas. Então, é algo que nos afeta diretamente, seja por meio da ingestão, seja pela ingestão de alimentos, seja pelo nosso ambiente. Então, falar em agrotóxicos hoje não é, como você mesmo está levantando, Bob, algo que esteja restrito a um universo distante, que a população urbana pensa que não diz respeito a ela. Diz respeito a ela, sim. A gente não tem fiscalização de resíduos de agrotóxicos em alimentos e a gente tem um ambiente que eu diria potencialmente contaminado por agrotóxicos. Tá. Para encerrar, Larissa, você tem trabalhado muito com os europeus, com a comunidade europeia. Eu sei que o supermercado, o maior supermercado da Suécia, já parou de comprar do Brasil. A semana passada, se não me engano, o Reino Unido também teve anúncio. A repercussão lá fora tem sido grande e prejudicial, inclusive, aos negócios, é isso? Sim, é verdade. De alguma forma, eu penso que se o país continuar nessa toada, nesse caminho, pode ser um tiro no pé, na perspectiva, inclusive, econômica, porque os mercados, sobretudo o mercado europeu, está muito atento. Tem um levantamento de uma organização que é a PAN, Pesticides Action Network, um grupo de pesquisadores que atuam nessa questão dos agrotóxicos na União Europeia, e eles levantaram o seguinte, que do total de alimentos que chegam na União Europeia que tem origem no Brasil, 80% tem algum resíduo de agrotóxico, e entre 8% e 10% tem resíduos de agrotóxicos acima daquilo que é permitido na União Europeia. A União Europeia é um importantíssimo parceiro comercial brasileiro. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos para a União Europeia. Então, continuar nesse caminho que na minha perspectiva é cego sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico, é nos colocar em risco, além do risco ambiental e humano, que já seria suficiente para a gente repensar o nosso caminho, é também um risco econômico. Muito obrigado, Larissa. Continuaremos falando sempre, tá? Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. O que é hoje, dentro do que é o Brasil, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro? O que significa tudo isso? Bom, Bob, eu estou chamando o Brasileirão de Covidão 20, não é 19, Covidão 20. Porque o Campeonato Brasileiro, assim como a volta assodada do Campeonato Carioca, não tem outro sentido senão o de atender à irresponsabilidade do presidente da República
que queria desde sempre, não é que o futebol voltasse, é que o futebol sequer fosse paralisado. E aí fez ali um acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu-lhe uma medida provisória absolutamente sem sentido, porque parece óbvio que você não faz uma medida provisória sobre transmissão de futebol em tempos de pandemia, há coisas mais urgentes, né? E medidas provisórias são usadas para questões emergenciais, e claramente o futebol não está no rol dessas coisas, mas para aparentar normalidade. Porque essa é a grande dificuldade que você tem. Você imagine você dizer para uma criança que queira ir jogar futebol com os amiguinhos, que ele não pode ir jogar futebol no parque com os amiguinhos, porque tem uma doença aí no Brasil. E ele diz, mas o Corinthians jogou ontem, o Flamengo está jogando, né? Bom, além deste péssimo exemplo do ponto de vista social, o que nós estamos vendo no campeonato, no Covidão, dá a medida do como isso é impraticável. Você vê, diferentemente do que se deu nos países da Europa, que voltaram ao futebol já com a curva descendente, nós voltamos com a curva em ascensão e já tivemos jogos adiados, dado o número de jogadores que testaram positivo. E nós tivemos casos assim, Bob. Na Série C, o Imperatriz do Maranhão foi jogar em Campina Grande contra o 13 e viajou 1.600 quilômetros de ônibus. Ao chegar em Campina Grande, souberam que 12 dos jogadores que estavam dentro desse ônibus tinham testado positivo. E, portanto, o jogo seria adiado. Só que eles viajaram 1.600 quilômetros com seus companheiros e chegaram numa outra cidade e conviveram com as pessoas de outra cidade. Ainda anteontem, o técnico do Fluminense, o Dair Hellmann, foi sacado do jogo, estando às portas do jogo, porque testou positivo. Só que ele passou a semana inteira dando treino para o time do Fluminense. Entendeu? Quer dizer, então, Bob, se o governo federal trata a pandemia da maneira como trata, você imagina a CBF. Né? Cujo diretor médico é neurologista, é ortopedista, de infectologista ele não é. O doutor Pagura, famoso. Que lembre-se, caiu fora aqui da Secretaria de Esportes e Turismo do governo Alckmin, porque descobriu-se que ele era contratado de um hospital público em Osasco, recebia do hospital e não ia lá. Claro que ele é o médico da CBF, levado pelo Marco Polo Del Nero. Entendeu? Quer dizer, então, eu até, nesta quarta-feira, vou participar de uma dessas conferências por internet, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Saúde. Quero ouvir algumas pessoas sobre a volta do futebol no Brasil. Quem são essas pessoas? O secretário-menor da CBF, Walter Feldman, o doutor Pagura, o médico do Corinthians, o presidente do Flamengo, todos a favor. E você vai... porque o Padilha me pediu e eu concordei, né? Mas, enfim, é só para constar, evidentemente. É para constar, né? Não vai se fazer coisa alguma. Mas é uma irresponsabilidade e que, infelizmente, tem como cúmplices, entre outros, os sindicatos dos atletas pelo Brasil afora, que não fazem nada em proteção aos jogadores, que são obrigados a jogar. Em resumo, o futebol espelha o país espelha o futebol. São as duas faces da mesma moeda, Bob Fernandes. Muito obrigado, querido. Um abração. Fique bem. Luiz Eduardo Soares, levando em consideração a sua mais conhecida área de atuação, embora sejam múltiplas e muitas, né? O que é o Brasil hoje, o que se tornou o Brasil, o governo Bolsonaro, e quais são as perspectivas que você percebe ou enxerga? Eu vejo o governo Bolsonaro e o Brasil sob Bolsonaro, Bob,
como uma contagem regressiva para a catástrofe, na qual, no fundo, nós já estamos imersos. Uma ameaça constante de fascismo, né, de fechamento das últimas comportas democráticas, de demolição das barreiras, né, que se opõem ainda ao avanço do autoritarismo. As instituições são campos de batalha, de disputa, elas estão sendo progressivamente corroídas por essa infiltração epidêmica, quiçá pandêmica, bom, porque a gente pensa em outros espaços no mundo também, e nós já não temos apenas, Bob, a via húngara para temer. A via húngara é aquela da corrosão progressiva das instituições, pacientemente até a derrocada final e a instalação de um regime autoritário ou, quiçá, totalitário. Nós também víamos aqui do lado a via boliviana, que é aquela que conduziu ao golpe contra Evo Morales, com base nos poderes locais policiais, as Forças Armadas se reservando a omissão cúmplice. Mas agora nós temos também o velho método, o mais antiquado, aquele dos anos 60, 70, que parecia fora de moda e incompatível com a complexidade do Brasil, se dizia, ou diziam os mais otimistas, né? Mas na prateleira está lá o velho golpe com tanques na rua. A prova disso é a reportagem que a revista Piauí fez e que não foi desmentida, sobre a qual você, Bob, já falou bastante, inclusive, né? E que descreve uma reunião no dia 22 de maio, no Palácio do Planalto, na qual o presidente discute com seus principais assessores a sua decisão, que depois acabou sendo revertida, de intervenção, para usar a sua palavra, no Supremo, o que desencadearia um golpe à velha moda, né, no estilo antigo. Portanto, eu vejo o Brasil sob risco iminente e, ao mesmo tempo, vejo que há muitos atores que são capazes de perceber a iminência do perigo, perceber o avanço do fascismo e, ainda assim, agir como se nada houvesse, agir se preparando para 2022 como se nós tivéssemos todas as garantias de que eleições haveria em 2022 e sob condições razoavelmente democráticas. Sequer há isso. Então, a não correspondência entre o diagnóstico e a prática me leva a temer ainda mais que esses riscos, de fato, sejam efetivamente reais. O que deveria, ou quais seriam as saídas, ou como se deveria pensar como ultrapassar essa triste fase da história brasileira? Bob, eu não vejo outra saída, nós nem podemos ter certeza de que se trata efetivamente de uma saída, mas outro caminho para uma eventual saída, senão a unidade, a tessitura de uma rede, a construção de uma grande aliança democrática em torno da defesa da democracia. Eu acho que todas as divergências deveriam ser deixadas de lado provisoriamente, superadas, em nome da preservação da ordem institucional determinada pela Constituição de 88, uma espécie de renovação do pacto que foi celebrado em 1988 e que deu lugar à promulgação da nossa Constituição. Ela foi rasgada em 2016 com o golpe do impeachment, depois sucessivamente desconstituída, e caberia, portanto, nesse momento, a afirmação de uma resistência pela organização de uma ampla frente. Por fim, uma coisa mais curta, mas como você vê esse todo evidente cansaço das pessoas? Há um cansaço que é claro que tem múltiplos fatores, a pandemia e tal, mas há um cansaço, as pessoas não querem mais nem ouvir mais, não querem saber, estão desligando, desconectando, estão dando tchau para tudo. Eu acho que há um dispositivo psicológico compreensível, porque a pressão é muito grande por todos os lados, né? Riscos que se sobrepõem às ameaças sanitárias para a vida de cada um de nós e de cada uma de nós. Portanto, compreende-se que haja uma espécie de anestesia, né, que obstrui os canais de percepção de sensibilidade, como uma forma de letargia coletiva,
para suportar tantas pressões de todos os lados. Por outro lado, eu acho que isso também só ocorre pela falta de perspectiva, porque as lideranças políticas oposicionistas ou efetivamente democráticas não estão sendo capazes de uma maneira articulada, ordenada e coordenada, integrada, oferecer uma alternativa, apontar em comum um caminho, né, provendo, de novo, meios para a organização, no sentido de que nós caminhamos na direção de um horizonte claro. Então, é uma Babel de desconfortos, né, e de sentimentos negativos em profusão, e nós não conseguimos sair dessa derrapagem sucessiva. Tá, só para encerrar, lembrando que Luiz Eduardo Soares é um dos, aspas, citados antifascistas que está naquela lista produzida pelo Ministério da Justiça e, ao que consta, entregue pelo Eduardo Bolsonaro à Embaixada Norte-Americana. Isso parece o roteiro de um filme do Costa Gravas, mas, enfim, que não tenhamos mais um. Um abraço e muito obrigado, querido. Um abraço, Bob. Tchau, tchau, querido. Até mais. Tchau. Riad, a pergunta é uma pergunta básica, mas que você pode compreendê-la de uma forma mais ampla, tá? Quer dizer, cabe tudo que você quiser dizer ali. O que, para você, Riad Yunis, que é um médico renomado, que dirige a oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, já dirigiu outros hospitais no Brasil, trabalha com pesquisa na Amazônia, em parceria, não sei se ainda, mas em parceria com o Dr. Drauzio, e é um conhecidíssimo, importantíssimo cirurgião e oncologista no Brasil. Como você vê no seu ambiente, na sua área, que é a medicina, o que é o Brasil hoje? Não a excelência da medicina ou não, mas é visto por um médico o Brasil de hoje, o Brasil sob Bolsonaro, agora, tal. Muito bom, Bob. Primeiro, um prazer estar falando com vocês. Segundo, eu vejo com muita perplexidade. E talvez não seja a única pessoa que esteja perplexa. A maioria dos médicos está muito perplexa com o Brasil de hoje, visto pelo prisma do médico. Estamos perplexos com a falta total de nexo com o que está acontecendo com o Brasil na área da saúde, a saúde pública, a saúde privada, a saúde em geral, e mais ainda nessa crise, nessa pandemia do coronavírus. Para você ter uma ideia, eu faz um tempo que não escuto falar algo parecido com isso que eu vou te contar agora. Hoje, existem médicos que prescrevem alguns medicamentos para tratar coronavírus, dependendo de quem eles votaram. Que é uma coisa sui generis, isso nunca aconteceu. Então, tem um doente meu que me falou, assim, olha, meu filho teve coronavírus, está com 30 anos, está muito bem, foi no médico, numa cidade fora de São Paulo, e o médico falou para ele, está ótimo, mas como votei no Bolsonaro, vou te prescrever hidroxicloroquina. Mas então deve ter muita gente recebendo hidroxicloroquina, porque muito médico votou. Claro, não, tem mesmo. Mas a perplexidade, porque eu nunca prescrevi um quimioterápico ou indiquei uma cirurgia porque eu votei nesse ou naquele político. Não é esse o critério. Então, tá todo mundo olhando com muita perplexidade o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil não faz sentido nenhum mais do ponto de vista médico de saúde pública. Quer dizer, imagine só, você divulga um medicamento que não tem comprovação, e você tem um método muito mais simples, muito mais barato, e muito mais eficiente, que é a máscara, mas não divulgamos. Então, é muito esquisito, porque, para mim, esse é um fenômeno novo. E segundo fenômeno novo, e isso aconteceu agora nos últimos 2 ou 3 meses, é você assistir televisão e ver as pessoas falarem sobre o Covid, ou sobre o coronavírus. Eu escrevi até um artigo um dia desses, até não de raiva, mas de irritação, escrevi por irritado, chamei o artigo de pseudo-especialistas. Então, isso foi em abril. Então, você vê pessoas que sabidamente nunca trataram essa doença, nunca irão tratar essas doenças, mesmo porque médicos. Uhum. Eles não podem ir para o hospital, porque eles estão meio velhinhos, que se eles forem para o hospital, eles podem pegar e morrer ainda por cima.
e opinando sobre a experiência deles nesse assunto. Eu fico pensando, mas de onde vem essa experiência? Eles nunca viram um doente desse tipo, nunca virão um doente desse tipo, e não fazem pesquisa nessa área. E, ao mesmo tempo, apareceram os pseudocientistas. Então, fala assim, eu sou cientista, porque alguma vez ele fez alguma pesquisa, mas ele não fez nada, não tem nada a ver com essa área inteira. Então, são dois fenômenos que estão acontecendo agora que são muito, muito interessantes. Muito interessantes. Gente opinando sobre coisas que pouco entendem, e outras pessoas, isso é na área médica, e outros que não são médicos opinando sobre coisas médicas, tipo o presidente da República. Que ele, assim, temos todo o respeito pelo cargo que ele tem, mas são áreas que eu deixaria para os médicos opinarem sobre outra coisa. Então, estou muito perplexo com o que está acontecendo com a saúde do país, e a gente vai pagar um preço muito caro, Bob, por esse fenômeno novo que realmente simplesmente desnudou como é a nossa medicina. Uma medicina, um faz de conta, de ponta a ponta. Então, os pseudo-especialistas, os pseudo-astros e os pseudo-políticos, todo mundo inventando e brincando com a saúde alheia. É muito preocupante. O custo que nós já estamos pagando são as mais de... Essa altura do campeonato chegando a 110 mil mortes, né? Mas qual é o outro custo que você imagina, além dessa tragédia, desse genocídio? Não, o que isso expõe? O genocídio é um desastre. Quer dizer, 110 mil mortes é muita gente morrendo. Para você ter uma ideia, isso aqui é o dobro do que morreu de americano em toda a guerra do Vietnã e da Coreia do Sul. Então, sabe, em 3, 4 meses, morreram mais brasileiros do que todos aqueles que fazem filmes sobre guerra do Vietnã, assim por diante. Quero ver alguém fazer filme sobre essa tragédia dessas mortes. Por outro lado, tem um outro custo, um custo muito alto. Nós estamos também dizimando a nossa capacidade de gerenciar as doenças gerais da população. Porque estamos gastando uma fortuna absurda em cuidar de doença de uma certa forma prevenível, mas esse dinheiro vai sair de algum lugar. E se você tem o número de tantos reais para gastar com a saúde, se você empata muito com doença que dá para prevenir, as outras que não dá para prevenir, como que você onde você vai alocar esse dinheiro? Então, nosso custo é um custo alto, não somente as pessoas que morrem, mesmo quem fica vivo. Para você ter uma ideia, hoje, eu estou no Hospital Oswaldo Cruz, a nossa média hoje, gente internada na UTI, não vai morrer, a gente internada na UTI, entre 60 e 70 doentes, ou na UTI ou no hospital, doente grave com Covid, 60 a 70 por dia. Imagine quanto que isso aqui na saúde pública. Esse é um dinheiro que a gente está gastando. Nós, como sociedade, tanto faz se o convênio está pagando, o governo está pagando, é a sociedade que está gastando. Esse sai do nosso bolso e paga a saúde. Nós estamos gastando uma fortuna tratando esses problemas, e depois que saram essas pessoas, Deus queira que ninguém morra, mesmo que sarem, vamos ter que reabilitá-los, cuidar da fisioterapia, das complicações do Covid, dos efeitos a longo prazo. É um custo muito alto que a sociedade vai pagar por uma coisa que dá para prevenir com máscara e cuidado. Ou seja, com liderança básica e elementar. Liderança e você orientar as pessoas. Por exemplo, agora vem a vacina. A vacina, está todo mundo falando, a vacina sai em dezembro, janeiro, quando for. Bom, provavelmente nessa faixa vai aparecer alguma vacina. Você vai vacinar quem? A pergunta é quem que a gente vai vacinar no Brasil? Vamos vacinar... Você não testou? Não, as pessoas que têm maior risco. Quem são? Os velhos. Eles não entraram nos estudos. E as crianças que pegam também não foram incluídas no estudo. Só inclui gente saudável no estudo. A gente pode inferir nesses daqui. Será que eles não vão complicar a coisa que a gente não fica sabendo? E mais uma coisa, a gente começa com quem? Começa com quem foi testado, na faixa etária que foi testada, ou aquele que não foi testada? A gente vai inferir tanta coisa. Então, é bom começar desde já, começar a preparar a população para discutir, como sociedade, nós somos uma sociedade, vamos ter tantos milhões de doses, vamos começar com quem? Quem que a gente começa? Nós como sociedade, essa é uma decisão nossa. Vamos ter X dinheiro, X seringas, X agulhas, X injeções. Vamos para quem? Temos que ligar para o general Pazuello. Por exemplo, já que ele é logístico, que bom que ele senta com o médico, sei lá com quem que ele senta, e cria uma logística. O que nós vamos fazer em dezembro? Que ele está logo ali, daqui 2, 3 meses, começar as vacinas. Para quem? Como chega?
em quem injetar. Esse é o Brasil que eu vejo, um Brasil complicado e está se complicando mais. Ele já é deficitário e cada vez mais está se complicando. Precisamos de um comando central qualquer. Eu não sei como que isso vai acontecer. Liderança, né? Liderança. Pois é, meu querido. Então, quando você for novamente a Beirute, você novamente ouvirá a pergunta à entrada ali na alfândega. Mas o que você veio fazer aqui? E quando você voltar para o Brasil, ouvirá a mesma coisa. Mas o que você veio fazer aqui? O que você voltou para cá fazer o quê? Um grande abraço, muito obrigado, querido. Obrigado, fique bem. Querido. Obrigado, se cuide. Prazer ter. Você também, cuide-se bem. Tchau, tá bom, até mais. Tchau. Estou falando com o João Carlos Salles, que é o reitor da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e que foi até julho passado, se eu não me engano, foi julho, né? Presidente da Associação Nacional de Reitores de Instituições Federais e Universidades Públicas, né? E a pergunta, João, é o seguinte: do ponto de vista do seu universo preferencial de atuação no momento, que é a educação, que é a universidade, o que é o Brasil hoje, o governo Bolsonaro, como estamos? E depois tem uma segunda pergunta, quando você acabar. Se há saídas, quais são as saídas, por onde podemos caminhar e como? É isso. Este governo ele dá continuidade a algumas tendências pré-existentes e lamentáveis em relação à educação superior pública. É claro que ele agravou completamente um ataque à universidade e chegou ao limite do absurdo, da falta de compostura de um ministro que usava o Twitter como uma arma para se voltar contra gestores, contra áreas do conhecimento, contra as universidades chamadas de espaço de balbúrdia, ameaçando cortes, ameaçando bloqueios do orçamento, tudo isso de maneira muito difícil para todos nós. Afinal de contas, alguma conduta, algum código de conduta entre servidores públicos deve prevalecer. Weintraub. Você falando de Weintraub. Falando de Weintraub, esse ministro ele ultrapassou todas as fronteiras, né, da compostura que se poderia exigir de um servidor público. Ou seja, esse é o primeiro detalhe que a gente não pode esquecer. E certamente, para toda a comunidade, não deixa de ser um alívio você não ter uma pessoa que agredia diretamente as instituições. Entretanto, as ameaças que o Weintraub fez pelo Twitter, as ameaças feitas contra a universidade, elas podem se cumprir agora de uma forma burocrática, em algo que eu estou chamando de uma polidez destrutiva, Bob. Ou seja, você tem em curso um conjunto de ações que podem ser demolidoras, devastadoras para a Universidade Federal. Por exemplo, se Weintraub ameaçou um corte, falou, na verdade, ele bloqueou recursos, ele não contingenciou, simplesmente ele bloqueou recursos, depois liberou esses recursos, não foi um corte. Agora, nós temos sim a proposta encaminhada para o Congresso, que vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, de lei orçamentária anual, com uma redução de 18,2% em média no recurso, no orçamento discricionário das universidades federais. É devastador. Todas elas. Qual é o tamanho disso? Qual é o tamanho disso em número? 1 bilhão para as universidades. 1 bilhão para as universidades. No caso da Universidade Federal da Bahia, para você ter uma ideia, é algo em torno de 30 milhões. 30 milhões equivale perto a 3 meses de manutenção efetiva dos nossos serviços fundamentais. Isso é terrível, considerando que nós já estamos num cenário de defasagem orçamentária. Ou seja, não chegamos agora e alguém disse, vamos precisar economizar. Ao contrário, nós temos feito reduções muito drásticas no orçamento ao longo dos anos para enfrentar aumento de despesas, os custos relativos à nossa expansão. Você sabe, Bob, que nós estamos com esse corte agora. Imagina esse corte. Se não for revertido no Congresso, a gente retorna a um orçamento nominal de mais de 10 anos atrás. Veja só, e olha, no caso da UFBA, me permita falar UFBA porque eu sei os números de cor, mais ou menos. No caso da UFBA, você imagine que você reduz um orçamento a cerca de 133 milhões para despesas discricionárias. Ora, 133 milhões hoje
vale muito menos do que 133 milhões há 10 anos atrás, em primeiro lugar. Né? Segundo lugar, nós crescemos, ou seja, nesse período, 15 mil novos alunos, ou seja, no âmbito da universidade, mais área construída e assim por diante. Ou seja, a universidade cresceu. E outra coisa, veja, é um detalhe curioso, como resultado da aplicação da política de cotas, ela não cresceu apenas quantitativamente, qualificadamente, nós temos hoje uma população em vulnerabilidade muito grande, que precisa de recursos adicionais para ser incluída. Aliás, o que a pandemia mostrou, a pandemia não inventou a exclusão, mas salgou a ferida da exclusão, da desigualdade. A gente precisa de recursos para acolher os estudantes, oferecer tecnologias digitais, acesso à internet e até equipamentos para que eles não sejam abandonados nesse processo. Então, fechando o raciocínio para você imaginar, eu digo, aquilo que se ameaçou com o Twitter pode se aplicar com a planilha Excel. Um corte que supõe algumas coisas. Primeiro, supõe que se pode cortar indiscriminadamente na administração pública. Você deixa de fazer a escolha da educação, a escolha da saúde. A educação e a saúde são colocadas na vala comum, são repartições públicas como outras quaisquer, deixam de ser prioridades estratégicas da nação. E isso é uma coisa grave. E veja, Bob, aí eu digo que o governo não deixou de, em certa medida, dar continuidade a alguns vícios até que lhes são anteriores, eu destacaria alguns. O primeiro é a indistinção entre o público e o privado. Ou seja, esse governo não percebe que a universidade pública ela é critério do que é educação de qualidade. Ela não pode ser colocada apenas, ser medida pelo número de vagas em comparação com a educação privada. E algumas iniciativas nessa direção vieram, por exemplo, queria se conceder às universidades privadas o direito de revalidar diplomas, que é prerrogativa tradicional da educação pública e assim por diante. Segundo, esse nivelamento do público, viramos uma repartição como outra qualquer, deixa de se priorizar a educação. Terceiro, a separação entre gestão e finalidade. Aí foram as tentativas terríveis de, por exemplo, nomear reitores interventores, ou seja, você não percebe que o reitor ele representa uma comunidade, é tratado como um gestor, um síndico, talvez, né? E isso vai em outras linhas, até mesmo no escândalo do Futuris, que terceirizava a gestão, transformava a gestão de contratos em algo que seria cumprido pelas organizações sociais ou por alguma organização social. E, enfim, eu acho que há um traço, e esse é muito sutil, mas que continua, que é uma visão instrumental do saber, ou seja, vale o conhecimento que tem aplicação imediata. Isso é terrível em relação à universidade pública. A universidade pública investe em equipamentos, em pesquisa básica, em algo de longa duração, investe nas artes, na cultura, nas humanidades, nas letras, ou seja, quando se quer priorizar, e essa visão não é só desse atual governo, Bob, quando se quer priorizar apenas o que entrega resultados... Isso vem desde quando? Olha, eu acho que sempre houve uma visão assim, permeando alguns programas, se perguntava acerca de certos programas, do PIBID, por exemplo, que é um programa de iniciação à docência, muito importante para formar docentes, se perguntava qual é o resultado disso em relação ao mercado, né? Essa visão instrumental, ela teve o seu ápice quando se diz, não vou mais apoiar filosofia e sociologia, quem quiser que pague, é um luxo, né, que a sociedade não tem que pagar. Foi o governo Temer, isso? Temer, e tinha essa visão tecnicista, instrumental, perpassa muitos governadores, dirigentes que pensam a pesquisa como uma consulta. Ou seja, eu preciso da universidade para quê? Para resolver problemas. E aí o pesquisador deixa de ser um pesquisador que tem uma autonomia e passa a ser um consultor que vai resolver algum problema econômico, alguma encruzilhada, alguma dificuldade. E não se pensa que a universidade ela tem essas múltiplas tarefas, ela é, na verdade, um exemplo de instituição a ser preservada. A sociedade precisa escolher a proteção da universidade. E aí, eu acho que o resultado dessas características que eu lhe coloquei, Bob, são dois resultados. Um descompromisso com o financiamento
público da educação superior. Isso é uma coisa terrível. O segundo é a renúncia à educação superior como uma política de Estado que é amparada, se for uma política de Estado, ela tem por trás um projeto de nação, no caso da universidade, um projeto de nação mais democrática e menos desigual. Mas olha, João, só queria dizer o seguinte, das pessoas que nós estamos ouvindo, por coincidência, já umas 8, você é a terceira ou quarta que usa uma expressão, demolição, por coincidência. Demolição, todos se referiram ao Brasil como um projeto de demolição. Então, eu queria fazer uma última questão curta. Caminhos, saídas. Veja, quando se fala em demolição, ela nunca é um ato de implosão de um edifício, né? Ou seja, a demolição é uma atitude persistente, um trabalho de sapa persistente que vem, por exemplo, eu acho que no caso da universidade, vem de um ataque à figura do servidor público. Então, você tem uma demolição do papel do Estado presente na imagem da universidade. O professor se torna, então, a imagem de alguém que tem uma prebenda, que ganha facilmente, não dá resultados, não oferece resultados e assim por diante. Eu sempre acho que a universidade perdeu sua aura, certo? Como projeto das elites. Então, também tem essa demolição. Se ela perdeu a sua aura, você não precisa ter uma universidade que faça ensino, pesquisa e extensão. Isso pode ser feito, então a universidade é reduzida, rebaixada ao nível de outras instituições de ensino e quem quiser, quem puder, até procura uma formação fora do país, né? Então, esse rebaixamento, a demolição tem várias formas. Um é o rebaixamento da instituição, que compromete a sua natureza. Caminhos, recuperação dessa aura, ou seja, a universidade precisa mostrar que ela tem um papel estratégico na sociedade, que, por exemplo, no caso da Bahia, Bob, que você conhece muito bem, o enegrecimento da UFBA é uma forma de enriquecimento. Então, você mostrar que ela é mais talentosa, que ela hoje é mais possante no sentido de se comunicar com a sociedade, é uma maneira de recuperar a aura da universidade. E aí o caminho, não vejo outro, infelizmente, ou felizmente, senão da mobilização política da universidade, que precisa mostrar a sua natureza, quem somos nós, o que fazemos, qual é o papel nosso em relação à sociedade. Ou seja, não há uma receita simples, mas sim uma receita difícil, sobretudo porque a gente pode constatar que o destino da universidade, se ela sempre se confrontou com governos autoritários, com a ditadura, etc., mas nunca o destino da universidade ou o desmonte da universidade só pode ser impedido se nós recuperarmos estruturas democráticas no país. Muito obrigado, João. Um abraço. Se cuide. Farei o possível. Valeu, obrigadão, querido. Abração. Valeu.